Temporal volta a cair e as buscas chegaram a ser suspensas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. No dia em que a guerra completa um ano, o presidente da Ucrânia diz que o seu país vai derrotar a Rússia ainda este ano. Voluntários brasileiros contam o que viram no campo de batalha. Desmatamento na Amazônia já bateu recorde no mês de fevereiro. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que taxa básica de juros do Brasil prejudica os mais pobres. Consumidores estão cautelosos na hora das compras. Levantamento mostra que custo para criar um filho até os 18 anos no país varia de 480 mil a 3 milhões e 600 mil reais. E uma mulher que sustentava a casa como gari deu a volta por cima e hoje é advogada. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje faz exatamente um ano que a Rússia tentou invadir a Ucrânia, o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. 8 milhões de ucranianos estão refugiados na Europa, mas a guerra continua. E entre os soldados existem 2 voluntários brasileiros que defendem as tropas de Zelensky. Um deles fala de dentro de um hospital, onde está internado há 5 meses. Armata! Viver os horrores da guerra já deixa mais do que marcas emocionais em Ezequiel Silva. O brasileiro do Amapá está há 9 meses na Ucrânia, mas há 5 vive dentro de um hospital. No último mês de setembro, o soldado voluntário foi vítima de uma explosão quando o veículo que ocupava passou por cima de uma mina na região de Kharkiv. E ali a gente passou momentos de horrores, né? Eu fiquei preso no carro, né? Não podia mover, a minha perna ficou presa no carro. E a sorte que o meu comandante não passou nada com ele, então ele correu, me tirou do carro. Ezequiel sofreu 2 lesões graves, uma no fêmur e outra na coluna vertebral. Não vou poder mais voltar aos combates, né? Isso realmente é uma fase da minha vida muito difícil. O soldado conta que em um país em guerra, o medo da morte é constante, mas as tropas seguem firmes na batalha. Para nós, soldados estrangeiros que estamos lutando aqui, a gente sabe do nosso propósito e do que a gente veio fazer aqui. O Sandro Silva também é voluntário na Ucrânia e lá, o oficial da reserva paraense comanda um grupamento de soldados de várias nações. Ele conta pra gente agora os detalhes da chegada dele por lá em abril do ano passado. Sandro, o que mais te marcou naquele início? Bom, a parte que deixa a gente muito pensativo, faz a gente refletir muito sobre a vida, foi que a gente vai passando por localidades que foram bombardeadas pelos invasores russos, cidades que foram devastadas, né? Você vê cachorros na rua, você vê escolas destruídas, você vê muita coisa que a gente costuma dizer aqui que não dá para desver. Né? Você não pode simplesmente esquecer que você viu aquilo, você fica marcado na tua mente e você começa a sentir, você começa a se colocar no lugar daquelas pessoas, você começa a realmente sentir. O comandante ficou na Ucrânia por 5 meses, voltou ao Brasil por questões particulares e há 2 semanas está novamente na linha de frente dos combates. Tive vários conhecidos, amigos meus indo embora porque não estavam suportando e muita gente deixando a legião de uma maneira geral, né? E eu vendo isso, eu falei, poxa, quer dizer que no momento mais difícil,
no momento que a tropa precisa de gente, muitos soldados estão indo embora. Então eu conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, e a gente decidiu se organizar, e eu voltei. Eu recrutei um grupo de soldados brasileiros e trouxe um grupo grande, um grupo muito bom. O comandante Sandro Silva diz que a Ucrânia já é vitoriosa. Costumo dizer que o exército ucraniano hoje é o melhor exército do mundo. São os homens mais experimentados em combates estão aqui. São os homens que teve maior traquejo no que há de mais moderno de material bélico mundial estão aqui. Os combates são duros, existem baixas diárias, ainda os conflitos são intensos todos os dias, mas conhecendo esses homens aqui, ombreando, conversando com os ucranianos, eles dizem todo santo dia que eles não vão arredar o pé, não tem negociação, e eles não vão parar enquanto os invasores não forem embora. E nós, estrangeiros, a gente tem esse compromisso de ajudar nesse processo com toda a vontade possível. Ezequiel mantém a mesma fé e sente-se honrado por fazer parte dessa história. Me arrependo de ter vindo para cá, de doar a minha vida para lutar por esse povo, por essa nação que tem se mostrado tão guerreira, né? E em relação a voltar ao Brasil, né? Vou voltar para casa, vou voltar para minha mãe. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que o seu país vai derrotar a Rússia ainda este ano. Vladimir Putin não dá sinais de recuar e esta semana falou várias vezes em armas nucleares. Ataques russos por terra, ar e mar marcaram o início da guerra na Ucrânia na madrugada de 24 de fevereiro de 2022. Moscou ordenou o início dos ataques para retirar Volodymyr Zelensky da presidência e tomar a capital Kiev. Uma superpotência econômica e bélica contra um país com menor capacidade financeira e militar. Os sinais eram de uma guerra rápida e arrasadora. Mas a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos se mobilizaram e equilibraram o conflito com armas, dinheiro e ajuda humanitária. As forças ucranianas impediram uma vitória rápida no início de 2022. E o conflito, que Moscou chama de Operação Militar Especial, tornou-se uma guerra de trincheiras no leste e no sul do país. Um ano de uma nova guerra no velho continente. E a situação continua indefinida, mas com graves consequências. Oficiais militares ocidentais estimam baixas em ambos os lados em mais de 100 mil mortos ou feridos. Dezenas de milhares de civis também morreram, enquanto outros milhões fugiram da ameaça de combates. Além de um número incontável de inocentes que tentam sobreviver em cidades ucranianas, reduzidas a escombros e ainda sem energia elétrica, água potável nem gás para os aquecedores. E o conflito não se limitou ao leste europeu. Um mundo que ainda travava uma batalha intensa contra a Covid-19 quando a guerra começou, sofreu mais um impacto econômico que se refletiu no mercado de commodities e trouxe um aumento global da inflação, fazendo com que os preços dos combustíveis e alimentos disparassem. Com os líderes de ambos os países não dando sinais de recuar, as perspectivas de um fim dos combates a qualquer momento parecem sombrias. O mundo sente os estilhaços desta guerra, principalmente na economia, o Brasil que o diga. E as expectativas dos especialistas em assuntos internacionais não é a mesma do presidente da Ucrânia, de que tudo será resolvido este ano. A guerra na Ucrânia repercute na economia em todo o mundo. E no Brasil, o conflito tem impacto no preço do pãozinho e das massas. A escassez das lavouras na região, que está em guerra há um ano, e a redução da oferta de insumos levou o Brasil a enfrentar a safra de grãos mais cara da história do país. O trigo foi o mais afetado, com os preços chegando a subir quase 30% após o início dos conflitos. Outro impacto muito significativo foi nos preços dos fertilizantes.
O principal impacto que ainda sentimos é o aumento nos custos de produção. Desde o início dos conflitos, em fevereiro de 2022, os fertilizantes dispararam. Assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço dos fertilizantes disparou em todo o mundo e o Brasil começou a se mobilizar para que a escassez no mercado mundial não afetasse a produção de alimentos no país. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, a situação foi normalizada e novas tecnologias estão sendo estudadas para reduzir a dependência de fontes únicas. Atualmente, os preços recuaram e a oferta segue estável. Só em 2023, o Brasil já importou mais de 2 milhões de toneladas de fertilizantes e temos mais de 2,5 milhões de toneladas programadas para chegarem nos próximos meses. Além dos fertilizantes essenciais na produção de alimentos, outros itens tiveram elevação significativa, como o petróleo, conforme explica o coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, Fernando Aquino. O petróleo atingiu $100 o barril recentemente, coisa que não acontecia desde 2014. O petróleo, por exemplo, onera diretamente os seus derivados e onera também os fretes, os custos de transporte. Então nós temos pressões de preço e dificuldade de abastecimento numa série de itens em função dessa guerra. A guerra na Ucrânia completa um ano e mesmo com os impactos econômicos aqui no Brasil, o governo federal continua adotando uma postura de neutralidade, não quer apoiar nenhum dos lados. Tanto que no começo do ano, o presidente Lula negou o envio de munições para os tanques ucranianos. O pedido foi feito pelo primeiro-ministro alemão Olaf Scholz quando ele esteve no Brasil. Lula disse que se enviasse as munições estaria entrando na guerra, e isso ele não quer. Por outro lado, Lula disse que apoia a paz e gostaria de mediar um diálogo entre Rússia e Ucrânia para pôr fim ao conflito. E isso está em linha com princípios tradicionais da diplomacia brasileira que inclusive aparecem na Constituição Federal. Um deles é a não intervenção. Então não cabe ao Brasil discutir o regime político da Rússia, que é uma autocracia, ou o regime político da Ucrânia, que é uma democracia. Ao mesmo tempo, a condenação da guerra tem a ver com o mesmo princípio da não intervenção. O Brasil condena a anexação territorial de qualquer país. Um país das dimensões do Brasil, ele não pode escolher lado. A gente tem um confronto de dois blocos econômicos hegemônicos no mundo, que é os Estados Unidos pelo lado da Ucrânia e a China pelo lado da Rússia. Então, dois blocos hegemônicos e o Brasil não deve se alinhar automaticamente, incondicionalmente a nenhum dos dois. O Brasil tem que estar numa postura de poder negociar autonomamente com ambos os blocos para fazer prevalecer os interesses nacionais. O professor de Relações Exteriores do CEUB, Luciano Munhoz, explica que a guerra está longe de ter fim e que o diálogo não deve promover sucesso no cessar-fogo. Pondera ainda que o Brasil não tem potência para mediar o conflito e conquistar a paz mundial, como tem sido anunciado pelo presidente Lula. Então a tendência é que a guerra escale ainda mais. Essa posição do Brasil liderar um grupo de países que iria pressionar a Rússia e pressionar a Ucrânia para sentarem à mesa de negociações é algo irreal, é possível dizer. É algo que o Brasil não tem cacife, não tem condições como potência média de fazer. Nós temos 3 inferências que devem ser destacadas com a invasão russa. A primeira é mostrar que a Rússia não está se importando com a opinião e nem com ameaças externas de quaisquer natureza, mesmo que seja necessário sacrificar o seu próprio povo. A segunda é a clara mensagem de que ela pode se manter de pé sem precisar de qualquer apoio internacional. E a terceira, e a mais contundente, indica que atitudes drásticas serão sim tomadas caso o presidente ucraniano não se renda, tendo como mensagem adicional que os demais países que seguirem o exemplo de Zelensky terão o mesmo destino, já que a Rússia pode se sustentar por décadas, mesmo mantendo o conflito com outros países. E veja a seguir, ministro da Fazenda diz que taxa básica de juros do Brasil prejudica os mais pobres. E também, consumidores estão cautelosos na hora das compras.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, manifestou hoje, durante discurso em reunião do G20 na Índia, preocupação com a elevação dos juros e o endividamento dos países mais pobres. Para o ministro, os bancos multilaterais devem promover reformas internas para direcionar recursos para as ações de alimentação, combate à pobreza e no enfrentamento à crise climática. Em seu pronunciamento, Haddad disse que essas instituições devem ser capitalizadas para apoiar os países em desenvolvimento com financiamento de longo prazo, taxas de juros adequadas e estruturas inovadoras para reduzir riscos, estimular parcerias público-privadas e atrair investimentos privados. Haddad disse ainda que o Brasil estava isolado, mas que agora vai reconstruir sua presença internacional para promover entendimentos baseados na inclusão e em um futuro sustentável, com redução das desigualdades e no alcance das metas de redução de emissão de carbono, em especial para projetos dos países em desenvolvimento e emergentes. O ministro abordou os desafios mundiais enfrentados atualmente, como as consequências da pandemia da Covid-19, guerras, conflitos, aumento da pobreza e das desigualdades, obstáculos ao abastecimento de alimentos e de energia limpa. Ele enfatizou que deve haver mais diálogo entre as maiores economias para que se obtenha resultados concretos. Haddad disse ainda que em 2024, quando o Brasil estará na presidência do G20, trabalhará para fortalecer o multilateralismo, mantendo o foco na prosperidade compartilhada e nos objetivos de desenvolvimento sustentável. O G20 é o grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A prévia do índice oficial de inflação acelerou. Fechou fevereiro em 0,76% contra 0,55% de janeiro. Metade do IPCA 15 foi do item educação, com o aumento das matrículas e a compra de material escolar. Segundo o IBGE, o acumulado dos últimos 12 meses desacelerou um pouco para 5,3%. Como os índices de inflação divulgados pelo IBGE ou Fundação Getúlio Vargas sempre são de médias de preços, os consumidores encaram outra realidade quando vão às compras. É por isso que estão mais cautelosos na hora de levar o que viram na prateleira para casa. Depois de gastar um pouco mais do que o convencional no mês de dezembro e pagar as contas tradicionais em janeiro, o consumidor desacelerou e procurou comprar apenas o essencial. Somente mais o essencial mesmo, sem esbanjar, porque hoje em dia não está fácil para segurar, né? Para muitas famílias, a inflação está consumindo a maior parte do salário com as compras de supermercado. Está muito caro, né, esse mês? Nossa, gastei bem mais, né, o dobro. Com medicação, com alimentação, né? Pesquisa da FEComércio mostrou que a intenção de consumo das famílias campograndenses apresentou um leve recuo no mês de fevereiro, comparado ao mês de janeiro. Fevereiro fechou em 100,6 pontos, contra 100,8 pontos de janeiro. O que isso significa? Ele é um índice positivo quando a gente olha para fevereiro do ano passado, que era em torno de 97 pontos. A pesquisa mostra ainda que 58,3% dos entrevistados têm perspectivas profissionais positivas para os próximos 6 meses. A família campograndense, ela está num período de perspectivas positivas, tanto em relação ao emprego atual quanto à economia. E a gente vem, de um consumo maior, que é dezembro, quando as pessoas comemoram o Natal, e é natural que a gente tenha um recuo agora em fevereiro. Nos últimos dias, criminosos inventaram um novo golpe para extorquir dinheiro de microempreendedores individuais. Eles enviam uma cobrança de uma falsa taxa anual cobrada para alguma associação e ameaçam o empreendedor com um suposto protesto. Na maioria das vezes, o contato é feito através de um e-mail que informa que o MEI deve pagar um valor referente a uma taxa anual associativa
e envia uma forma de pagamento, como um código do Pix ou um código de barras. Uma plataforma online especializada em abertura de MEIs publicou detalhes de como funciona o golpe. No texto, os criminosos dizem que consta em sistema um débito no valor de R$ 138,99, referente a tal taxa anual associativa, que o empresário aceitou a pagar na hora da abertura da empresa, como se fosse algo automático. Eles ainda destacam que o valor original do débito era de R$ 99, mas como não foi pago no vencimento, o débito foi encaminhado para o departamento jurídico e ficou mais caro. Assim, o e-mail fornece um novo prazo para que o suposto débito ser quitado e ressalta que após a data limite, o título será negativado e enviado para protesto. No final da mensagem, os bandidos mostram como o pagamento deve ser feito. Na maioria das vezes, eles colocam a chave Pix e inserem o método do QR Code e o sistema copia e cola. Embora exista diversas associações para cada atividade e o empreendedor pode optar pela associação de forma voluntária, é importante dizer que os MEIs não são obrigados a pagar taxas associativas. O próprio site do governo federal destaca que nenhuma associação é obrigatória para MEIs. A principal forma de não cair no golpe é não fazer o pagamento e tentar falar com a suposta associação, buscando seus canais oficiais na internet. Também é importante prestar atenção aos detalhes dos e-mails recebidos, como textos com erros de digitação ou pontuação, endereços de e-mail que não tenham o .com.br, e-mails enviados muito fora do horário comercial, textos com palavras que ponham medo, como urgente, atenção, ou termos como você será processado. Além dos golpes por e-mail, as falsas cobranças também podem ser feitas pelos correios, que chegam na casa da pessoa ou na sede da empresa. Além dos golpistas, é bom ficar de olho, pois os boletos abertos também podem ser enviados pelas próprias associações para tentar convencer o empreendedor a fazer o pagamento e se tornar um associado. Para evitar problemas e prejuízos financeiros, é importante que o MEI não faça o pagamento antes de ter certeza que ele realmente é justo. A Receita Federal vai liberar o programa para fazer a declaração do imposto de renda deste ano no dia 15 de março. Na mesma data, começará a valer prazo para que os contribuintes prestem contas ao fisco. O programa é necessário para preencher e enviar o documento. Até o dia 31 de maio, todos aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano passado deverão declarar o imposto. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, com investidores de olho nos dados de inflação de consumo dos Estados Unidos e na prévia da inflação no Brasil, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira de 1,24%, cotado a R$ 5,19 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 1,67% aos 105.798 pontos. Mais de 1,5 milhão de famílias serão excluídas do programa Família Bolsa Família no mês que vem. A informação foi divulgada hoje pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. A alegação é que esses beneficiários não preenchem os requisitos do programa. Segundo o ministro, o objetivo do governo é tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício. E depois de 2 meses em Orlando, na Flórida, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, embarcou para Nashville, no Tennessee. Nas imagens é possível ver Bolsonaro andando pelo aeroporto e tirando foto com apoiadores de várias nacionalidades que estavam no local. Para um apoiador, Bolsonaro afirmou que irá recuperar, fazendo uma alusão às eleições presidenciais. Nos Estados Unidos, desde dezembro, o ex-presidente não deve voltar ao Brasil por agora. E essa também é a opinião da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que afirmou que o ex-chefe do executivo precisa descansar mais e continuar nos Estados Unidos. Já em entrevista a um jornal norte-americano, Bolsonaro disse que planeja o retorno para o Brasil em março.
E veja a seguir, brasileiros serão vacinados com vacina bivalente contra a Covid a partir de segunda-feira. E ainda, desmatamento na Amazônia já bateu recorde no mês de fevereiro. O Brasil vai começar segunda-feira uma nova etapa de vacinação contra a Covid. Só poderá entrar na fila quem já foi imunizado com pelo menos 2 doses do atual ciclo vacinal. A imunização acontece com novas vacinas bivalentes distribuídas pelo Ministério da Saúde. Até então nós tínhamos a vacina chamada monovalente e essa bivalente oferecida hoje é uma vacina que tem dentro da sua composição parte do vírus inicial, original lá de 2020 e agora também parte do vírus relacionado à variante Omicron, que traz aí as subvariantes BA1, BA4 e BA5, que hoje é o que mais acomete a população como um todo. Então o Ministério entende a necessidade de imunizar essa população contra essa variante Ômicron, que de certa forma é o que hoje mais acomete a população. De acordo com o esquema de escalonamento definido na nova estratégia de intensificação da vacinação, o público considerado prioritário será o primeiro a ser vacinado. Nesse primeiro momento, devem se vacinar pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais. Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos. A nova vacina bivalente da Pfizer está disponível apenas para as pessoas com ciclo básico vacinal concluído, ou seja, aquelas que tenham tomado, no mínimo, as 2 doses iniciais. No dia 27 agora de fevereiro, em todo o Brasil, inicia a campanha nacional para esse público aí acima de 70 anos e que tenha, no mínimo, aí 2 doses de vacinas relacionadas. Hoje nós chamamos de vacinas monovalentes, que é aquelas vacinas aplicadas até então, que iniciamos a vacinação em 2021. Seja aí do laboratório Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou até mesmo a Janssen, se faz necessário ter, no mínimo, 2 doses para que você esteja apto a receber essa bivalente e lembrando, obviamente, estando dentro desses grupos que o Ministério coloca hoje como prioritário. As doses estarão disponíveis normalmente nas unidades básicas de saúde, assim como os outros imunizantes, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Nas próximas fases, ainda sem datas definidas, devem ser incluídas pessoas de 60 anos ou mais, além das gestantes e puérperas. Assim como ocorre em relação à campanha contra a influenza, existe um grupo prioritário e de forma escalonada o Ministério vai estar oferecendo a vacinação para os demais grupos. A exemplo de mais ou menos daqui 15, 20 dias, a população acima de 60 anos deverão estar sendo contempladas para que possam receber a vacina. Reforço, lembrando, esquema básico completo de 2 doses e um intervalo de 4 meses para que essa pessoa possa receber a vacinação neste ano de 2023. Nessa primeira remessa, Dourados deve receber do Ministério da Saúde em torno de 24 mil doses da nova vacina bivalente. Uma pesquisa com brasileiros que tiveram Covid-19 mostrou que quase 60% deles desenvolveram Covid longa, tendo apresentado sintomas durante pelo menos 3 meses após a fase aguda. O estudo realizado pela Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade utilizou um questionário online divulgado por e-mails e nas redes sociais e dirigido a pessoas que tiveram Covid-19. Foram considerados os 1.230 participantes que responderam ter tido seu diagnóstico da doença confirmado por teste PCR. Desse total, 720 mantiveram sintomas por 3 meses ou mais e 496 relataram ainda não estar totalmente recuperados no momento da pesquisa. O que foi observado é que aqueles que não foram vacinados tiveram os efeitos prolongados da doença mais frequentes e mais de 80% dos participantes com Covid-19 longa demandaram serviços de saúde por causa da persistência dos sintomas, como fadiga, ansiedade, perda de memória e queda de cabelo. Sendo que, ao todo, foram citados mais de 50 sintomas persistentes, agrupados em 10 categorias: cardiovasculares, coagulação,
dermatológicos, endócrinos, metabólicos, gastrointestinais, músculo-esqueléticos, renais, respiratórios, neurológicos e de saúde mental, além de sintomas gerais como dor e tontura. A publicação analisou os sintomas da Covid-19 longa no Brasil e o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Mas, de acordo com a equipe técnica responsável, a falta de dados inviabiliza o desenho de estratégias para alertar a população sobre os riscos de desenvolver esta forma de Covid-19 e de serviços de assistência para atender as pessoas que sofrem com sequelas prolongadas. Que era justamente esse o objetivo da pesquisa, preencher essas lacunas de dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 10% e 20% dos pacientes considerados livres do SARS-CoV-2 e da doença aguda podem apresentar Covid-19 longa. Ou seja, entre 2.800.000 e 5.600.000 brasileiros poderão precisar de cuidados de saúde por sofrer de Covid-19 longa. Condição que se refere a uma variedade de sintomas que permanecem ou até aparecem pela primeira vez até 3 meses após a infecção por SARS-CoV-2. Sintomas esses que não podem ser explicados por outros motivos e que trazem prejuízos à saúde e à qualidade de vida. Mesmo que desconhecida, é possível que ela esteja associada ao processo inflamatório causado pelo vírus, que começa no pulmão e se espalha para outros órgãos e tecidos. Isso sem contar que pode se manifestar em qualquer pessoa. Já o tratamento pode variar conforme os sintomas apresentados e o desfecho de fatores como a gravidade desses sintomas, a existência de outras doenças crônicas e o acesso ao cuidado e à reabilitação. E mesmo depois do controle da pandemia de Covid-19, um grupo da população ainda sofre com as consequências da doença. Sabendo disso, o projeto Jovens da Pandemia oferece consultas para tratamento de depressão e ansiedade de maneira online e gratuitamente. O projeto de tratamento à saúde mental, que atende crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, abrange o Brasil todo. A iniciativa é de um grupo de pesquisadores do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O objetivo é ajudar esse público a lidar melhor com as emoções difíceis que podem ter ficado mais frequentes durante a crise sanitária e o isolamento, como estresse e tristeza. Para um melhor entendimento, os especialistas utilizam da psicoterapia, que é oferecida em sessões online via computador, celular ou tablet. Além disso, o estudo faz parte do projeto Intervenções na Primeira Infância e Trajetórias de Desenvolvimento Cognitivo, Social e Emocional, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A participação no estudo é voluntária e, além dos jovens, os pais ou responsáveis também devem passar por atendimento. Nenhum nome será divulgado. Caso seja de interesse, as inscrições para o projeto podem ser feitas por meio de um formulário online. Para mais informações sobre o projeto, você pode acessar o site jovensnapandemia.com.br. O Instituto de Pesquisas Espaciais fez hoje um alerta sobre o desmatamento na Amazônia Legal. O mês de fevereiro nem acabou ainda e os dados divulgados hoje apontaram que até o dia 17, 209 quilômetros quadrados foram desmatados. É a maior marca para o mês da série histórica iniciada em 2015. Em contrapartida, o acumulado de alertas de desmatamento em janeiro foi de 167 quilômetros quadrados, 61% a menos se comparado com o mesmo mês de 2022.
dado que não poderia ser considerado como uma tendência de queda, já que parte disso poderia estar relacionado com uma maior cobertura de nuvens no período, detectada pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 30 mil metros quadrados através de imagens de satélites com sensores ópticos. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área total do estado do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima e Tocantins e parte do Maranhão. Por enquanto, os estados que mais desmataram em fevereiro são Mato Grosso, com 129 quilômetros quadrados, o Pará, com 34 quilômetros quadrados e Amazonas, com 23 quilômetros quadrados. Para especialistas do Observatório do Clima, é urgente implementar ações concretas para zerar o desmatamento, como incentivar a reabilitação em áreas degradadas, criar novas unidades de conservação e delimitar as terras indígenas ou qualquer outra ação que visa o desmatamento zero. De qualquer forma, acreditam que a queda nos números de desmatamento deve ser vista nos próximos meses e os números do mês de fevereiro estarão fechados na próxima semana, em 3 de março. E nesta sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro vai acabar com o desmatamento no Brasil até 2030, durante o discurso no encontro do G20, sediado em Bangalore, na Índia, que reúne os ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia. Novos agentes da Polícia Federal e da Força Nacional vão reforçar as operações contra o crime dentro da terra indígena Yanomami. A decisão do governo federal acontece após um ataque de garimpeiros a uma base federal instalada há 2 semanas na aldeia Palimiú, em Roraima. Criminosos fortemente armados ultrapassaram o bloqueio montado no rio e trocaram tiros com agentes do IBAMA que haviam abordado embarcações irregulares. Dezenas de garimpeiros desciam o rio em 7 barcos lotados com cassiterita, um dos minérios mais cobiçados na região. O volume do minério é estimado em até 20 toneladas. A tentativa dos garimpeiros era sair do local carregando o minério extraído irregularmente e não apenas deixar a área. Durante o tiroteio, um garimpeiro ficou ferido. Ele foi levado ao hospital e detido pela Polícia Federal por atacar servidores públicos. A ação dos criminosos só foi descoberta por drones operados pelo IBAMA. Na tarde de hoje, pelo menos 6 homens suspeitos pelo ataque a tiros foram liberados pela Polícia Civil e o caso foi arquivado por falta de provas. Segundo a polícia, não foram apreendidas armas de fogo ou qualquer tipo de material de garimpo, com exceção para um motor náutico e um quadriciclo, que, de acordo com a corporação, não comprovam que eles atuem no garimpo ilegal. Pelo menos 1.000 garimpeiros ainda resistem em deixar a terra indígena Yanomami, em Roraima, segundo dados do governo federal. A polícia está se preparando para fazer operações ainda mais severas nas áreas onde existem sinais de atividades de garimpo ilegal e nas suas bases de apoio. Esses focos de garimpo agora serão alvos para realizar prisões, apreensões e até mesmo destruição de materiais e equipamentos. E a seguir, levantamento mostra que para criar um filho até os 18 anos no país varia de 480 mil a 3.600.000 reais. E veja também, uma mulher que sustentava a casa como gari deu a volta por cima e hoje é advogada. Aumentou para 57 o número de mortes provocadas pelas tempestades no litoral norte de São Paulo. À tarde, voltou a chover forte e os trabalhos de resgate chegaram a ser suspensos, mas já foram retomados.
E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje em coletiva de imprensa que a gestão estadual vai pagar estadias em hotéis e pousadas de São Sebastião para tirar dos abrigos a população que perdeu tudo com as chuvas do último final de semana. O governador também anunciou uma parceria com a iniciativa privada para a construção de moradias populares de forma modular para agilizar a entrega. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou em entrevista à Rádio Jovem Pan que a cidade tem mais de 30 mil moradores de rua e criticou o uso político dessas pessoas por parte de autoridades. De acordo com Ricardo Nunes, a cidade de São Paulo tem atualmente 31.860 pessoas morando nas ruas. A Prefeitura de São Paulo desenvolveu um projeto para abrigar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradias provisórias para que elas consigam viver com o mínimo de dignidade. Mas a Justiça de São Paulo determinou no dia 17 de fevereiro que a gestão de Ricardo Nunes paralisasse a retirada de moradores de rua das vias da cidade, mediante a apreensão de colchões e barracas que elas usam para dormir. A decisão liminar foi dada pela juíza Juliana Braschin, da 7ª Vara da Fazenda Pública, que atendeu o pedido feito em uma ação proposta por representantes de entidades ligadas ao atendimento de moradores de rua. Nunes lamentou a decisão da Justiça e criticou o uso político do caso, dizendo que quem faz isso está fazendo jogo sujo. O prefeito afirmou também que o município desenvolveu um programa que dá passagem para pessoas que querem voltar para sua cidade ou estado de origem. Durante a entrevista à Jovem Pan, Ricardo Nunes afirmou que vai perdoar dívidas de IPTU de proprietários de imóveis do centro de São Paulo, que quiserem revitalizar a região, além de dar também uma ajuda de 25% para quem quiser investir no centro. De acordo com Ricardo Nunes, será investido R$1 bilhão e esse dinheiro vai sair de um fundo perdido do município para incentivar as melhorias na região central da cidade. Um levantamento feito pelo IBGE mostra que no Brasil, a depender da renda mensal, um único filho pode custar mais de R$3 milhões do nascimento até completar 18 anos de idade. É surpreendente, né, Beatriz? Muito, até que é um motivo que tem feito muitos casais optarem a não ter filhos, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a maioria das comunidades online de pessoas sem filhos define seus membros como gente que decidiu conscientemente nunca ter filhos. É diferente de outros adultos que, no momento, não têm filhos, mas querem no futuro, ou de adultos que tinham esperança de ter filhos, mas não conseguiram. Estes podem ter enfrentado problemas de fertilidade ou outras condições médicas, ou foram prejudicadas por circunstâncias sociais, como não encontrar um parceiro adequado ou disposto no momento certo, por exemplo. Mas a maior parte das pesquisas acadêmicas normalmente reúne todas as pessoas que não têm filhos em um mesmo grupo, segundo a pesquisa dos Estados Unidos. A percepção sobre a identidade das pessoas livre de crianças e o principal motivo é o alto custo de vida, principalmente nas grandes cidades. Esta metodologia não reflete as experiências e sentimentos muito diferentes das pessoas que decidiram não ter filhos e das que quiseram, mas não conseguiram. Isso significa que existem poucos dados comparativos de longo prazo, examinando cada grupo separadamente. No Brasil, para as famílias que integram a classe C, aquelas com renda familiar mensal de R$ 5.281 até R$ 13.200, o gasto estimado varia entre R$ 480.000 a R$ 1.200.000. Na classe B, entre R$ 13.201 e R$ 26.400 de renda mensal, o gasto vai de R$ 1.200.000 até R$ 2.400.000. Já a classe A parte de R$ 3.600.000 e continua a subir em função da renda familiar.
o custo de vida aumentou. Como o trabalho se baseia nas classes de renda do IBGE, que define classe de renda de acordo com o número de salários mínimos, quando o salário mínimo sobe, o custo aumenta também. O levantamento foi construído com base nos dados de classe de renda do IBGE e aponta um gasto médio de 30% da renda das famílias com os filhos. A lista de custos considera, por exemplo, alimentação, roupas, lazer, educação, saúde e parte das despesas comuns, como o aluguel. E falando em filhos, um dos maiores desafios para os pais ou responsáveis é controlar qual conteúdo as crianças estão consumindo na internet. Hoje, perigo no mundo digital é o que não falta. A internet contribui sim e muito para o desenvolvimento do público infantil, como, por exemplo, a possibilidade de descobrir coisas novas, desenvolver a criatividade, criar conteúdos e participar efetivamente da construção de uma sociedade melhor. Independentemente, toda preocupação é válida, já que o mundo está cheio e sem freio para o que diz respeito à desinformação, discurso de ódio, cyberbullying e assédio. Para ajudar a entender e evitar as principais armadilhas da internet a que as crianças estão expostas, é possível contar com diversos projetos. Usando como base dados de um evento sobre o uso mais seguro, consciente e responsável da rede mundial de computadores, uma pesquisa de Amsterdã mostrou que para as crianças conseguirem criar mecanismos de proteção, garantindo a chance de desenvolver um conjunto rico de habilidades para consumir os conteúdos disponíveis, é necessário o envolvimento da família, da escola, formuladores de políticas públicas, desenvolvedores e empresas de internet, entre outros. Cada um deles pode contribuir para minimizar os riscos e maximizar as oportunidades no ambiente digital. Um direito que é reconhecido pela Organização das Nações Unidas. 2 anos atrás, o Comitê sobre Direitos das Crianças da entidade divulgou uma série de recomendações sobre o tema, incluindo a de que os países adotem medidas e leis para proteger as crianças de conteúdos nocivos, violentos e enganadores, assim como chamou atenção para a necessidade de combater o abismo digital que separa quem tem e quem não tem acesso à internet. Isso porque vai acarretar ainda mais em desigualdade e afetar as oportunidades de futuro. Encarar a educação digital e midiática como um direito de todos, principalmente dos mais novos, é o primeiro passo em direção a uma internet mais justa, equilibrada e segura. Agora você vai conhecer a história de uma bacharel em Direito que muito tem a contribuir com a sociedade, não só pelo conhecimento adquirido no curso, mas especialmente pela lição de vida, que agora leva as multidões. A reportagem é da Maria Clara Leite. Lindiane Godoy, 38 anos, bacharel em Direito, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Eu entrei na universidade no 2º semestre de 2016. Concluí a graduação agora em dezembro de 2022 e a colação de grau foi dia 9 de fevereiro. Hoje o currículo prova a qualificação de Lindiane para cargos na área do direito, mas nem sempre foi assim. Nesse histórico profissional, há empregos que nada se relacionam com o setor atualmente pretendido. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Trabalhei de babá, empregada doméstica. Com 16 eu comecei empacotadora no mercado. Depois trabalhei algum tempo de caixa. Com 18 eu trabalhei como frentista também. Agora passa um filme. Um filme da vida real, em que a protagonista ainda passa por outras profissões até chegar ao concurso público de uma empresa de limpeza urbana. Começou no cargo mais baixo, mas nunca se acomodou. E aí abri o concurso para a coleta, que é a Algari, né? E a coleta era meio período, que era a minha vontade sempre de voltar a estudar, né? Mãe solo de um casal hoje com 17 e 7 anos de idade, Lindy, como gosta de ser chamada, teve de se desdobrar para sustentar os filhos e os estudos. Fiz o Enem, né? Eu era bolsista, eu tinha meia bolsa pelo Enem e meio ProUni.
E esse 50% do ProUni, do FIES, perdão, claro que gerou um custo, né? E não só o custo da universidade, tinha transporte, alimentação, tive que abrir mão de muita coisa. Nós, mulheres, a gente é muito vaidosa, então, assim, comprar qualquer roupa, assim, eu fiquei 2 anos sem comprar nada. Mas valeu a pena. A guerreira quebrou barreiras e conseguiu realizar o sonho de infância, se formar em Direito. Quando recebeu o diploma, a Lindiane fez questão de demonstrar sua gratidão a todos aqueles que a apoiaram ao longo dessa trajetória. Foi aí que resolveu voltar ao ponto de partida e, num caminhão de lixo, fez um ensaio fotográfico de beca e canudo na mão. Para fazer a sessão de fotos, Lindy teve de pedir autorização à companhia de limpeza. Já faz 1 ano que ela saiu da empresa para atuar em outra área ainda fora do direito, mas já se prepara para prestar concurso para a Defensoria Pública. A companhia autorizou o book, mas com uma condição: postar o ensaio em sua página em uma rede social. Foi aí que a história da ex-gari ganhou repercussão. Eu fico emocionada, eu fico muito emocionada com isso, porque a gente sabe quantas vidas, assim, às vezes tu muda com uma palavra, com um gesto, né? Então, meu Deus, eu me sinto assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter usado a minha história para poder motivar mais pessoas e alcançar tanta gente, que eu nem tenho ideia de quantas já foram, né? Além dos colegas de trabalho que se inspiram na ex-coletora de lixo, são milhares de outras pessoas que, pelas redes sociais e TV, agora também conhecem essa história e, com ela, ganham forças para lutar por seus sonhos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.